João, quero começar, daqui a pouco o Alex vem aqui para a nossa conversa, mas queria começar aqui falando um pouquinho sobre este cenário de China, até porque saíram hoje aí esses dados da balança comercial, vieram inclusive mais fracos, principalmente acho que trazendo um ponto ali de atenção, né? Acho que a desaceleração ali do país impactando esses resultados. A gente falou bastante sobre a questão da importação chinesa, que veio menor, 7,9% ali no geral. O Brasil tem aí uma grande parceria comercial, a China é um importante parceiro comercial do Brasil. E eu queria trazer, eu sei que você acompanha bastante Suzano, trazer um pouco mais, e outras empresas também de commodity, mas entender um pouco da sua visão, né, em relação a esses resultados divulgados recentemente. Como que você está vendo este cenário para o país asiático, os impactos por aqui, principalmente Suzano, entre outras empresas aí que têm importantes relações comerciais com a China? Bom, como você disse, né, a gente tem um foco muito grande nas empresas, né? Obviamente que analisando as empresas, né, a gente acaba tendo uma percepção, né, do macro, né? Então, empresas como Suzano, como Vale, como Gerdau, que acaba tendo um impacto indireto exatamente pelo preço do aço, né, sabendo que a China é uma grande produtora, né, mundial, né, a gente percebe que realmente houve aí pelo menos um olhar mais curto-prazista, né, de uma reversão no preço das commodities, já que a gente está dentro de um processo inflacionário global importante. Isso acaba, de alguma forma, ajudando, né? Então, o que realmente nos impacta e nos importa, né, é analisar a capacidade da empresa, né, de gerenciar essas condições, vamos dizer assim, macroeconômicas, principalmente de preço, né? Então, foco, né, total na análise e no gerenciamento de custos. E quando a gente olha tanto para a Suzano, quanto para a Vale, quanto para a Gerdau, você vê que as empresas estão focadas nisso. E são, não por coincidência, as empresas com um dos menores custos de produção mundial. Então, essas variações de condições econômicas, macroeconômicas dos países, né, China, né, você está comentando aí a questão das importações, das importações, né, mostrando aí de alguma forma talvez uma desaceleração do crescimento chinês, são importantes. Mas como nós temos uma visão de longo prazo, nós focamos exatamente na capacidade da empresa de se adaptar a essas condições. A gente sempre diz aqui, né, nós estamos aqui investindo em empresas capazes, né, de existir, de perseverar, de ter seus negócios valendo em quaisquer circunstâncias, seja de juros em alta, seja de juros em baixa, câmbio para cima, câmbio para baixo, né, seja de governo de esquerda, de direita. Então, isso que vai mostrar a resiliência das empresas que compõem nosso portfólio. Então, realmente é importante, é uma notícia que realmente impacta, o mercado, mas como nós temos uma visão, né, de longo prazo, né, e sempre buscando aí uma análise mais profunda dessas empresas, né, nós continuamos entendendo que estar investido nessas empresas continua sendo um grande negócio. Inclusive, já que a gente está falando um pouquinho aqui especificamente de Suzano, João, eu sei que vocês acompanham bastante aí de perto o case, inclusive, queria entender um pouquinho mais, até porque a gente viu o preço da celulose cair, os volumes vendidos também tiveram suas quedas, refletindo isso bastante, inclusive, nos resultados. Quais são as perspectivas para vocês da empresa diante destes fatores pontuais, especificamente? Especificamente de Suzano, né, e olhando o último resultado publicado, você vê, como a gente estava falando, né, o custo de produção. Né? Todo mundo está discutindo qual o preço da celulose, se vai ficar em 600, 550, 700, 800. O fato é o seguinte, qual é o custo de produção hoje da Suzano? $185. Então é aquilo, enquanto esses valores, né, não chegarem aí próximos, né, dessa faixa, vamos dizer assim, limítrofe aí de rentabilidade, né, é óbvio que a empresa vai ganhar mais ou menos, né? Mas a gente está focado exatamente nisso. O que a empresa está fazendo para reduzir seus custos de produção? Então, olhando pelo planejamento da empresa, que tem sempre um olhar também de longo prazo, né? Nós estamos vendo que ela está no processo de investimento. Será que ela realmente, né, será que a sua administração, né, uma empresa que está, vamos dizer assim, totalmente envolvida dentro desse mercado, será que ela realmente está fazendo uma temeridade ao construir uma nova planta com 2,5 milhões de toneladas sendo produzidas, né? E aí a gente começa a pensar, né, quais são, né, o crescimento, né, anual, né, da demanda de celulose no mundo, né, 1 milhão e 200 mil toneladas por ano, né? Então, você colocar uma nova capacidade, né, de 2,5 milhões, talvez impacte efetivamente o preço, mas de alguma forma isso deve ser absorvido ao longo do tempo. E é isso que nós estamos olhando. Nós estamos olhando exatamente a capacidade da empresa
né, de acompanhar e se manter líder dentro do mercado, e com um ponto importantíssimo que às vezes não é atentado pelo mercado. Já há uma limitação de área para plantio, né, de eucalipto. E a Suzano, sendo uma empresa verticalizada, com baixíssimo custo de produção, isso é fundamental. As empresas que não estiverem, né, dentro desse processo, né, de aquisição de áreas, de investimentos em florestas altamente produtivas, né, capazes de alguma forma, alimentar suas indústrias, e terem, além disso, né, uma logística, né, extremamente eficiente, né. Nós ficamos sabendo também de uma notícia que a Suzano acabou de contratar a construção de 17 navios que farão praticamente uma ligação direta, né, uma ponte marítima entre o Brasil e a China para o transporte de celulose para os próximos anos, provavelmente próximos 10, 20, 30, 40 anos, né. É nisso que nós estamos focando, na construção desse valor no longo prazo, né. Como a gente disse, a variação de preço ela acontece, né, e isso é notícia relevante para quem opera o mercado no dia a dia, mas nós que investimos, é o foco na construção desse valor no longo prazo e na certeza de que essa empresa está fazendo um bom trabalho, né, e construindo valor, né, que de alguma forma gerará rentabilidade, né, para os nossos fundos, né, e para quem investir nela. Maravilha. João, já que a gente está falando de Suzano, só para finalizar aqui, antes de eu trazer o Alex, eu trouxe também mais cedo uma notícia de Suzano, queria repercutir e entender um pouco da sua visão, que anunciou aí, né, Suzano, que pode estar estudando, vamos dizer assim, pode até trocar o dólar pelo yuan nas negociações com a China. É um movimento que tem sido, na verdade, acho que muito discutido, né, em todo o mundo, principalmente em relação à perda, ou vamos dizer, uma redução, da hegemonia do dólar. Como que a China, né, a gente sabe exatamente que esse sempre foi um grande interesse, a China é uma grande consumidora também, né, desses produtos da Suzano. Você acredita que isso pode ser um movimento aí bom para a empresa ou, né, de alguma forma, quais benefícios, na sua visão, poderia trazer para a Suzano se realmente ela fazer essa troca desta negociação de dólar por yuan? Isso é uma questão geopolítica, né? Eu acho que a China, de alguma forma, né, vem crescendo, já vai se tornar, provavelmente, nos próximos anos, aí, a principal economia mundial, né? E os Estados Unidos, de alguma forma, tenta manter a sua hegemonia, principalmente por alguns fatores, que é o caso da moeda mundial, o dólar, né? Eu vou aqui me servir da opinião do Warren Buffett, né? Nada menos que ele, dizendo que ele desconfia um pouco de que isso possa vir a acontecer. Mas eu acho que seria traçar um paralelo, seria mais uma moeda mundial com força, como é o euro, como é o ien, o franco suíço, né? Mas no final das contas, né, eu continuo acreditando, essa na minha humilde opinião, de que o dólar ainda será por muito tempo, né, a moeda referência mundial da economia global. Obrigada, João, por esclarecer. Queria entender, né, uma opinião especialista ainda do case para a gente tentar enxergar exatamente as consequências ou esse movimento em si aí de mais força do yuan em algum. Trazer o Alex André aqui para a nossa conversa. Eu sei que o Alex está doido aqui para começar a fazer suas perguntas para o João Paulo. Fica à vontade, Alex. Obrigado, Paula. Bom dia, João, grande mestre aí. João, obrigado mais uma vez. Seguinte, a Paula estava falando de Suzano e eu queria só fechar esse assunto rapidinho em relação à capacidade. A gente sabe que Suzano tem um grande projeto e outras companhias também ao longo da América Latina, na Europa, para adição de capacidade. Então a gente vê essa pressão no preço e depois a oferta e a demanda ela vai se equalizando ao longo do tempo. Você falou um pouco dessa dinâmica um pouco na primeira pergunta que a Paula fez. Mas eu queria falar um pouco dessa questão de adição de capacidade. Na sua visão, preocupa, até porque a gente consegue observar, né, em relação ao cenário global, né, muito cético em relação, né, a essa questão, não só uma tese, não vou dizer que uma questão mais de crescimento, mas uma questão principalmente de oferta, né, o mercado que está uma demanda mais fraca agora no mundo inteiro, que ainda ninguém sabe ainda, né, se Estados Unidos, enfim, Europa, China demorando para acelerar, fica muito no compasso de espera, né? Claro que são projetos de longo prazo, não vai ser amanhã que vai adicionar grande parte da capacidade, a gente sabe que são projetos de médio e longo prazo, mas qual que é o seu view, né, a sua opinião sobre essa questão de capacidade das empresas, não só a própria Suzano, mas tem visto o Klabin também, né, com Puma, enfim, o que a gente pode concluir?
O que a gente vê, Alex, obrigado pela pergunta, é que essas empresas estão olhando, né, uma demanda, principalmente por papéis ligados à higiene, muito forte. Na medida que a renda cresce, principalmente no Sudeste Asiático, né, chineses, né, cada vez tendo uma maior renda, estamos falando de população de 1 bilhão de habitantes. Se você incluir ainda a Índia, outro 1 bilhão e tanto de pessoas que podem realmente, né, demandar esse tipo de produto, que para nós no Ocidente é essencial, mas para eles começa a ser um produto essencial, né? A gente vê que a demanda, na realidade, a projeção e o crescimento dessa demanda está calcada nessa possibilidade de um crescimento importante por esses aspectos, principalmente da população asiática, né? Então, a gente se fia, a gente procura confiar, né, na capacidade da empresa de se planejar, sabendo que as empresas têm uma dinâmica, né, e um timing completamente diferente do mercado, né? Você estava comentando recentemente de Natura, o processo de recuperação de uma empresa, ele é lento, mas o importante é que ele comece, né? Então, no caso aí específico aí de Suzano, nós entendemos que todo o planejamento para construção e aumento de capacidade para que ela permaneça a principal empresa, né, do setor, né, no mundial, né, com os menores custos de produção, né, está mantido, assim, a preservação dessa capacidade e desse valor. E além disso, com esses sinais, né, da construção, né, de navios, né, que serão destinados exclusivamente para fazer essa, como eu disse, essa ponte marítima entre Brasil e China, isso só mostra a importância dessa empresa e desta commodity, né, para um país como a China, como a gente estava comentando, provavelmente se tornará, né, a principal economia mundial. Então eles querem, né, eles estão olhando para o longo prazo, eles querem um fornecimento contínuo e confiável desta commodity que serve de matéria-prima para um produto essencial, que é o caso aí dos papéis tixo, dos papéis higiênicos, né? Então a gente vê, né, com um olhar mais de longo prazo, né, a permanência, né, desse mercado, né, de forma saudável. E lembrando sempre o seguinte, né, estamos investindo em Suzano, que tem o menor custo de produção do mundo. Na medida que haja, imaginando, né, uma hipótese de um colapso no preço da celulose, né, quem vocês acham que deve sobreviver, né, diante de um cenário tão catastrófico? Né? Provavelmente as empresas que têm o menor custo de produção. Então nós estamos olhando por esse prisma, um prisma, né, e uma lente de mais de longo prazo, né, que é o foco aqui da Bigor Capital, né, análises profundas e de longo prazo. Então a gente, nosso foco é esse, Alex. Legal. João, uma outra pergunta aqui, já indo para outros setores, a gente sabe que vocês são referências, né, quando a gente fala de indústrias, nas empresas industriais. A gente tem visto vários resultados, né, sendo divulgados aí na B3 das empresas, né? Então a gente tem aqui, inclusive, o que me destaca bastante foi Marco Polo, mas também teve várias companhias, né? Enfim, a gente tem Home, a gente tem outras companhias também do setor. O que você destaca nesse primeiro trimestre? Você veio acima da expectativa, você veio dentro, falando com o conglomerado geral aqui da indústria no Brasil, com o macro que nós temos em mãos, o que pode ser ao longo desse ano de 23, e se você destaca aí alguns nomes que está dentro do portfólio da Biguá, você já carrega, que você mantenha essa convicção, poder aí trazer para o nosso público aqui. Bom, Alex, excelente pergunta, né? É importante dizer o seguinte, né? A análise do primeiro trimestre está intimamente ligada com a análise do quarto, né? A gente sabe que o quarto trimestre foi um trimestre turbulento, a gente teve eleição, teve Copa do Mundo, né? Teve ali uma série de incertezas que de alguma forma travaram o mercado. As pessoas ficaram tipo assim, vamos esperar para ver o que acontece, né? Então o primeiro trimestre, né, na realidade precisa ser analisado de alguma forma conjuntamente com o quarto, né, exatamente para a gente ter uma análise mais, vamos dizer assim, mais perfeita da situação, né? Então, quando você olha, né, os números do primeiro trimestre, você vê uma recuperação importante, principalmente quando a gente fala das empresas industriais, né, que vinham com suas centrais de pedido, né, e eu posso falar especificamente da Home, que é uma empresa que está na nossa carteira, foram muito prejudicados no quarto trimestre exatamente por essa, vamos dizer assim, essa freada brusca, exatamente em busca, né, de uma maior percepção, de uma maior sinalização por parte do novo governo, né, e na medida que a coisa foi acontecendo, que o estrago, vamos dizer assim, esperado ou não, né, não aconteceu,
né, e os primeiros medidas do governo foram sendo tomadas, a confiança foi sendo retomada lentamente, né, e isso já está, de alguma forma, configurado no primeiro TRI, né, com uma recuperação de entrada de pedidos da confiança, principalmente da confiança do empresariado, né, e agora com uma sinalização mais efetiva no segundo TRI, principalmente no caso de home, com, né, o desempenho de algumas feiras importantes que são um excelente termômetro para verificação, né, de como é que está exatamente a demanda, né, por bens de capital, bens industriais, né, principalmente ligados aí ao agro, à própria indústria, né, exatamente pela demanda que começa a aparecer. Então, né, o que a gente pode dizer, né, que os números do primeiro TRI, né, são melhores, bem melhores do quarto TRI, né, a gente tem que fazer uma comparação também em relação ao primeiro TRI de 22, né, que você vê que tem ali uma queda, mas uma queda, né, vamos dizer assim, não tão impactante, mas o mais importante é a recuperação de máquinas. A gente entende, né, que essas empresas, principalmente as indústrias, têm uma capacidade, né, de busca de construção de valor importante. Então, a gente está levemente confiante de que os próximos trimestres, né, principalmente aí com uma sinalização de queda da taxa de juros, né, podem beneficiar ainda mais esse setor que realmente a gente está bastante investido, Alex. Pô, sensacional. João, eu ia fazer uma pergunta aqui em relação ao dólar, né? Porque eu tinha até visto nas companhias, né, que reportaram resultados, um grande comentário por parte de analistas é a questão da dinâmica do dólar, porque quando a gente olha quarto trimestre, primeiro trimestre, a gente vê essa diferença. E claro que a gente não sabe qual vai ser a tendência do dólar, mas a gente sabe que um dólar, né, um real mais fraco, e tem ali uma questão, né, de competitividade, né? Ou seja, será que isso pode perder competitividade às empresas locais aqui? Apesar, como você falou, o agro também continua demandando muito aqui no Brasil, mas como que a gente consegue enxergar essa proxy do câmbio nas empresas de indústrias, né? Não, realmente você tem toda a razão, né? O câmbio é um elemento importante na construção de valor dessas empresas, né? Principalmente rentabilidade. A gente já vem sentindo que um câmbio na casa dos R$5 já não é assim, vamos dizer assim, bonança completa, né? A gente já vê já alguns desafios, né? E talvez o Brasil deixe de ser competitivo, mas aí está o trabalho das empresas internas de buscar rentabilidade, buscar produtividade, né? E tentar ter a versatilidade necessária para criar novas situações. A gente também tem que colocar, né, que o mundo, principalmente depois da pandemia, né, vem se realinhando, uma questão geopolítica importante, né, um realinhamento, né, entre as principais economias, criando ali, vamos dizer assim, um conceito do friendly e do nearshoring, né? Então, o mercado percebe que um alinhamento entre os países, principalmente, né, das suas infraestruturas e das suas indústrias, é fundamental. Então, a gente acredita que mesmo, né, mesmo com um câmbio mais depreciado, existirão, vamos dizer assim, entre os países, programas exatamente de incentivos e manutenção dessa infraestrutura e dessas indústrias, né, que atuam em conjunto entre os países, né? A gente vê muito isso acontecendo, principalmente na relação México-Estados Unidos, né, e agora também o Brasil entrando nessa seara também, Alex. Então, claro que o câmbio é um importante fator, mas a gente acredita que outros elementos, principalmente na construção das relações de longo prazo entre os países, entre essas economias, né, devem beneficiar bastante as indústrias, né, que compõem aqui a nossa carteira e a indústria brasileira de forma geral. Maravilha, João. Muito obrigado. João, quero aproveitar, né, só para a gente finalizar aqui a sua participação, então, que você deixasse seu recado final para o pessoal que está aqui sempre acompanhando a BMC News. A gente já trouxe aí uma análise, inclusive, específica aí de várias empresas, companhias, mas deixando aqui o seu recado final como um todo para nós. Posso fazer um jabá aqui, rapidinho, né? Claro. Queria ressaltar, né? Queria ressaltar, né, um podcast que a gente fez com o Alex, inclusive foi o primeiro que ele fez, né, Alex? Não é isso? Me confirmo se é isso mesmo. Né, que fizemos, né? E ali, de alguma forma, a gente, né, traça um pouco mais, com mais profundidade e com mais tempo também, né, como é a forma da Biguá investir, né, aquilo que realmente nós entendemos como valor, grande valor das empresas. Então, eu queria aproveitar e agradecer novamente a oportunidade de estar falando isso e sempre essa parceria que eu tenho com vocês, que realmente vocês são demais. Obrigado novamente pela oportunidade de estar participando. A gente que agradece. Obrigada, João. Obrigada mesmo. Até a próxima. Estamos aqui sempre de portas abertas.